E aí, meu amigo? Como é que você tá? Fala, Corinthians. E você é Corinthians pra caralho, pra estar nesse vídeo depois dessa situação aí, meu amigo. A gente já imagina que vai acontecer, pô, Flamengo e Corinthians hoje é um abismo a diferença de elenco. Mas dói ver a situação que a gente se enfiou, né? A gente não, é que esses caras enfiaram o Corinthians. Pelo amor de Deus. Será que vai ter uma solução, meu amigo? Será que a gente vai conseguir sair dessa crise sem fim, essa política nojenta que se instaurou no Parque São Jorge e parece que não vai largar o osso enquanto não acontecer algo mais sério lá dentro, meu amigo? E eu coloquei esse título aqui até para instigar um pouco as visualizações do canal que são bem baixas, principalmente quando o Corinthians perde, e eu entendo, porque é triste a gente conferir, consumir conteúdo depois que acontecem essas coisas ruins aí, esses resultados tenebrosos, como é o caso de hoje. Pô, perder para um time que tá disputando lá em cima é o fim do mundo? Não é, Alisson, mas a gente tá falando do Corinthians, meu amigo, jogando em casa, a gente não pode ser freguês do Flamengo. Nem sei, nem puxei estatística aqui para ver, mas lembro de várias agora, derrotas recentes, onde o Flamengo sim tá ajeitado, tá arrumado, politicamente falando, tá enorme se comparado à nossa instituição. Vamos falar do jogo, vamos tentar falar do jogo que a gente já aborda esse tema aí logo na frente. E por que eu falei que nosso time jogou pra caralho? Por que coloquei isso no título aqui? Porque sim, cara. A gente começou jogando bem, mordendo, pressão alta. Depois do jogo a gente esquece isso. Mas vamos rebobinar a fita e voltar lá pro primeiro tempo. A nossa sensação era das melhores possíveis, meus amigos. O Bidon aparecendo, jogando, o time conseguindo trocar passe, coisa que parece simples, trocar passe, mas a gente não conseguiu fazer em nenhum momento na última partida contra o Sport, o lanterna do campeonato, que não tinha ganhado nenhuma em casa até o momento. O Ranielli voltando para ser um terceiro zagueiro ali enquanto defendia e também ajudando na construção, armando, fazendo lançamentos, aquela troca de inversão de jogo de um lado para o outro, conseguindo encontrar Mateuzinho, Bidu fazendo boas jogadas de linha de fundo. O time estava bem. Tanto que, inclusive, numa bela jogada, a gente conseguiu uma bola em profundidade por Alberto, bola na trave, pênalti, e aí já começa todo o caos que aconteceu no jogo de hoje, no primeiro grande lance, no pênalti, meu amigo. Vai lá, Yuri Alberto, 4 meses sem meter um gol. Não vamos nos esquecer disso daqui também. E tudo bem, Alisson, vai dizer a injustiça. Né? Boa parte desses 4 meses aí ele estava machucado. Beleza, dá para entender. Mas aí, justamente aí que ele tem a chance de voltar, né, cara? Voltar a confiança num pênalti. Pô, cara, faz o simples. Pelo amor de Deus. Que não dá pra entender, cara? Que se passa na cabeça? Uma situação como essa, o Corinthians está numa fase ruim. Ele não faz um gol há 4 meses. Ele vai tentar uma cavadinha, cara. O que é? Querer se aparecer para depois postar videozinho no Instagram mostrando cavadinha, para aparecer o fodão nas redes sociais? Não sei, cara. Não sei o que passa na cabeça do caboclo desse de tomar uma decisão ridícula. Faz o gol, seu animal. Faz o gol, seu animal. Cara, a gente só não tá numa situação pior na temporada por conta do Guinegão. Que nessa ausência do Alberto, que ele começou a ter uma fase que não metia gol, se contundiu, voltou e ainda não fez, a gente só não tá pior porque nesse entremeio o Guinegão resolveu em muitos dos jogos, e principalmente na Copa do Brasil, onde a gente pode tentar salvar o ano lá em dezembro, por conta do Guinegão que entrou e resolveu os nossos problemas no ataque enquanto a gente não tinha o Alberto. E fica aqui o agradecimento, inclusive, ao Guinegão novamente no jogo de hoje. Não teve grandes chances, mas correu, brigou, lutou. E não sei nem se precisava ser substituído no segundo tempo, porque ele é menino, pô. Ele vai pra cima, ele não cansa, ele é jovem, caralho. Pra que colocar o Thales Magno? Qual que é a esperança técnica que a gente tem de mudar alguma coisa? Qual o vigor a mais que o Thales Magno vai colocar em comparação com o Guinegão? Ele cansado entregaria mais do que o Thales Magno nessa atual fase ridícula que ele tá. Meu Deus do céu, cara.
Vai lá, o jogo depois ficou tenso no pênalti, óbvio. Aquele clima terrível, né? E isso daqui mexe muito no psicológico, cara. Tanto que o Yuri Alberto, logo na sequência, teve mais uma chance cara a cara e ele jogou em cima do goleiro. Se é numa situação diferente, com a cabeça da hora, o mental lá em cima. Se tivesse feito o pênalti simples, 1-0, o Corinthians ganhando, uma segunda chance, a chance de se converter num segundo gol e matar ali o jogo, e a gente tá aqui comemorando ao invés de estar se lamentando em mais um pós-jogo, era gigantesca. O Corinthians jogava para fazer 2-3-0 até aquele momento da partida. Tanto que um pouquinho mais depois, novamente o Yuri Alberto, aí um lance um pouquinho já mais difícil, mas ele teve um erro técnico, que ele podia ter chapado de direita, escolheu trazer para a esquerda, aí ficou sem ângulo, acabou perdendo a terceira chance clara na partida. Não tô obrigando o cara a ser perfeito, ser uma máquina, fazer todas as chances que ele ter durante a partida, mas pô, dava, óbvio, para ter aproveitado muito melhor e a gente tá vencendo ali por 1, 2 golzinhos nessa etapa da partida. E cara, como o mental conta no futebol. Positivo e negativo, cara. O tanto que ele pode jogar lá pra cima, ele pode te derrubar. Só que o Yuri Alberto, cara, ele é esse cara aí que a gente conhece, né, cara? Purinho o Yuri Alberto. Tanto que no mesmo jogo ele conseguiu se redimir. Não sei se dá pra contar dessa forma, porque começou o segundo tempo. Antes de falar do segundo tempo, já deu pra ver que no final do primeiro tempo o Corinthians começou a cansar e aí a parte técnica do Flamengo começou a prevalecer durante o jogo. Com poucos passes, a partir dos 40 minutos do primeiro tempo, a gente já viu que o segundo seria completamente diferente e a gente teve um respiro inacreditável na volta do segundo tempo, naquela arrancada do Yuri Alberto, golaço, golaço. Pouca gente consegue fazer aquilo que ele fez, drible lindo, condução impecável, ajeitou para a esquerda, a perna ruim, bateu cruzado firme, golaço. Sensacional. Só que a gente não tinha perna, elenco, condição nenhuma de segurar esse placar. Um empate até o finalzinho do jogo estava sendo coisa incrível. Inclusive no diagnóstico aí, na previsão que a gente tinha feito na rodada passada, no pós-jogo passado, um empate contra o Flamengo seria um resultado sensacional, que a gente tinha falado ali. Agora a gente vai enfrentar o Inter fora. Fora o Corinthians é completamente outro time do que joga na Neoquímica Arena. E depois pegando um Mirassol, que hoje é G4 do Campeonato Brasileiro, em casa novamente. E pode ser que venha acontecer alguma coisa lá pra frente, talvez um empate, uma vitória contra o Mirassol, não sei. Tanto que a gente conseguiu jogar bem contra o Flamengo enquanto a gente tinha os nossos 11 iniciais. Muita gente machucada, lesionada, Garro, Memphis fora, Carrilho. É muita gente importante, cara, que não, o Corinthians não tem elenco suficiente para quando chega esses momentos aí 60, 70 minutos de jogo pra gente conseguir competir com times que estão lá em cima no campeonato. Quer ver? Eu deixei anotado, inclusive, aqui as substituições. Ah, e tem um asterisco muito importante pra gente comentar aqui nesse vídeo também em relação ao Flamengo. Um jogador específico dos caras. Mas vamos lá, eu deixei anotado aqui as substituições. Saiu o Guinegão, que eu falei por que foi embora, porque com certeza que ele tinha condição física de aguentar até o final do jogo. Aí a minha crítica sim ao Dorival, porque por que colocar Thales Magno? Porém eu não vou ficar intensificando aqui os meus protestos contra o Dorival, porque pra mim, meu amigo, pra mim é uma das últimas dos últimos problemas que tem hoje no Corinthians como instituição, como time de futebol, é o técnico. Hoje nosso elenco é muito limitado, a nossa direção é... Ah, meu amigo, nossa politicagem, cara, o Corinthians tá numa escuridão aqui, pelo amor de Deus, a gente já vai falar também disso logo ali na frente. Mas ó, saiu o Guinegão, entrou o Thales pra não perder o foco do que eu tava falando, saiu o Bruno Henrique no time dos caras, entrou o Plata. Só aí a gente já vê a diferença dos times, do elenco, do banco, do que eles podem mudar em um jogo e do como a gente fica refém dos nossos titulares que a gente tem ali, cara. E, cara, um lance específico que eu deixei anotado aqui mostra exatamente o que é o nosso elenco pós-substituições. O próprio Maicon entrou como 11 iniciais, mas se temos todos os nossos jogadores disponíveis, ele não será nosso titular, obviamente. Dormindo no meio de campo ali, numa jogada do segundo tempo, refletiu exatamente o que acontece na grande maioria da parte quando ele está em
presente nos nossos 11 iniciais, dormindo em campo, é roubado, bate carteira facilmente, a gente toma o contra-ataque, bola cai no Thales Magno, espirra no Thales Magno, ele tropeça na bola, não desenvolve uma jogada, a gente não tem a mínima esperança que isso vai acontecer ou que a gente consiga um resultado positivo quando cai no pé do Thales Magno. Então o time é muito limitado, meu amigo, não tem o que o Dorival fazer. Eu vou com o Dorival até o final do ano, não tem muito o que fazer não. Quem que vai trazer de melhor, a gente pode sim e deve cobrar, mas daí, pô, a gente tem o Rian, a gente tem o Kaká, a gente vai culpar o Dorival por colocar esses caras em campo, vai colocar quem? Nosso problema vai muito além do técnico, amigo. A torcida tem que cobrar uma reforma, por exemplo, do estatuto do time, da mesma forma que cobra o técnico. Provavelmente estão malhando o Dorival essa hora lá no Instagram do Corinthians. Porque hoje, inclusive, uma reforma do estatuto é muito mais importante. Mudar esse sistema político falido, corrompido, que está instalado no nosso amado Coringão, meu amigo. Isso daqui que vai ser a nossa verdadeira guerra. É mais importante do que o campo. Falando hoje, cara. Volto a dizer, se você não conhece ainda, já falei aqui em outros vídeos também, procura mais sobre essa Fiel. Joga lá no Instagram dos caras, eles estão aí fazendo a apresentação oficial desse programa que busca reestruturar o Corinthians num curto e médio prazo. Em vários canais grandes de Corinthians, estavam recentemente no meu timão. Se você não viu a live que eles fizeram lá com o Vessone, procura saber também, que é muito importante. Não vai ter milagre, porém é a única saída viável e que eles vão apresentar esse projeto no próximo mês de outubro. E sei lá como que eles vão conseguir colocar na cabeça dos conselheiros do Corinthians que isso é importante e realmente deveria se tornar pauta séria para que o Corinthians saia da mão dessa galera que vai sugar até a última gota, cara. E eu, sinceramente, não sei como que isso vai ser possível, mas de toda forma, o que nós, torcedores comuns, podemos fazer é incentivar esse projeto e aumentar a voz cada vez mais para que isso daqui um dia talvez se torne realidade. Cara, eu sempre sou muito otimista, né, cara? Eu me recuso a acreditar que o Corinthians, do tamanho que é, essa enormidade, essa massa, a gente vai se tornar um time obsoleto e coadjuvante do futebol brasileiro, cara. Não vai acontecer, cara. Eu acredito sim que a gente vai sair dessa escuridão, cara. A gente vai voltar a ser o temido Corinthians. Se essa ideia realmente conseguir se implementar de pessoas sérias, cara, profissionais, com qualificação, conseguindo tomar conta do nosso time, talvez a gente possa voltar a disputar campeonatos novamente, não deixar essa hegemonia aí do time verde e do Flamengo, que já vem se alastrando nos últimos anos, continuem a se perdurar aí para as próximas temporadas. A única forma de a gente sair, mudar essa depressão que a gente tem pós-jogo, como é o caso desse que a gente está comentando aqui agora, é começando lá pela raiz, meu amigo. Não tem muito o que ficar falando de Dorival aqui, não. O próprio a gente critica a Michael, mas também não tem culpa de estar lá. Não foi ele que se colocou lá, não foi ele que renovou 4, 5 vezes seu empréstimo para continuar lá e pelo jeito vai continuar novamente. Não é o Romero que tem a caneta para assinar o contrato novamente e garantir mais 2, 3 anos sabendo que ele já está em declínio físico e técnico faz muito tempo. Enfim, cara, é muita coisa que tem que mudar lá logo no começo, na origem, para que depois a gente consiga colher os resultados em campo e evitar tragédias como essa daqui, cara. A gente se tornar freguês de um time que é rival interestadual e não tem o que fazer. A gente já tá... Como é que eu posso dizer? Não falta até palavra, pô. Já tá acostumado, já tá... Eu quase nem sinto... Eu já quase nem sinto mais, cara. Sei lá. Eu antes sofria... Hoje, cara, eu tô conformado com isso que vai acontecer, esses resultados, essas coisas ruins, esse mau desempenho, a gente já tá entregando porque sabe que realmente não vai mudar nada se alguma coisa real não acontecer nos bastidores, e é isso que eu espero logo ali na frente. Eu anotei um monte de coisa aqui em relação ao jogo também, que a gente não imagina o que vai acontecer no final, mas sinceramente quis fazer um desabafo maior, numa visão acima do que foi a partida, porque acho que é isso que realmente mais conta.
pro dia a dia, pra gente ter uma melhora, uma reviravolta do Corinthians. Busca saber mais sobre essa Fiel, que hoje parece que é a nossa luz no fim do túnel. Não desiste do Coringão, eu sei que se a Corinthians de verdade está assistindo esse vídeo, principalmente até o final, ainda é porque se Corinthians demais, assim como eu, tá na boa e tá na ruim, então se inscreve no canal, deixa o like. E não vamos desistir, pô, vamos sair dessa juntos. O Corinthians é muito maior do que tudo isso que tá acontecendo. Vai, Corinthians, tamo junto.